Olá, boa noite a todos. O meu nome é Moiana Robles, eu sou mestranda no programa em Cognição e Linguagem de pós-graduação da UENF. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Bioética desde 2020, sou professora e advogada. E eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, as meninas que estão aqui conosco hoje, porque nós vamos dar início à apresentação oral de trabalhos com eixo temático em bioética animal. Sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro Combioet Norte Fluminense 2022, sob o tema Construindo Pontes para o Futuro Sustentável. Neste momento, então, nós vamos dar início à apresentação. Mas antes de passarmos a palavra para as nossas expositoras, eu gostaria de mencionar que hoje nós celebramos os 100 anos de nascimento de Darcy Ribeiro e temos o orgulho da Universidade Estadual Norte Fluminense, a UENF, carregar o nome e honrar o seu legado. Outro recado importante é que a Sociedade Brasileira de Bioética, a SBB, é responsável pela difusão e fomento da bioética no Brasil, apoiando pesquisadores, profissionais e instituições que atuam na área e têm sua filiação aberta a todos os que se interessem. As maiores informações vocês podem obter no site que vai estar aparecendo aí logo abaixo na barra para vocês. Pois bem, nós vamos dar início à primeira exposição dessa noite sobre o tema o papel da proteína ERK na resposta locomotora condicionada e habituada produzida por morfina. Este trabalho é de autoria de Vitória da Silva e Marinete Carreira. A Vitória é quem vai apresentar, e ela é graduada em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Celular e Saúde pela UENF, onde permaneceu como bolsista de iniciação científica no Laboratório de Morfologia e Patologia Animal, setor de farmacologia da UENF, desenvolvendo pesquisas na área de neuropsicofarmacologia, através do estudo das bases comportamentais envolvidas no processo de dependência química em ratos. Atualmente, a Vitória ela atua no projeto de extensão Árvores da UENF, da semente à muda, ajudando a disseminar a importância ambiental e econômica das espécies arborícolas florestais na universidade e cidades vizinhas. Vitória, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite a todos, eu agradeço a comissão pela apresentação. Hoje eu vou falar um pouco sobre o papel da proteína ERK na resposta locomotora condicionada e habituada produzida por morfina. Então, existem vários tipos de memória, mas esse estudo foca na memória de longo prazo implícito, mais especificamente nos aprendizados associativo e não associativo, que falam sobre o condicionamento e habituação. Para entender o que é habituação, entretanto, é preciso saber o que é novidade. Aqui eu fiz um esquema para explicar melhor. Quando um estímulo novo é provocado, ele tende a mudar a consistência de captação de emoções da pessoa ou animal em relação ao seu ambiente, provocando uma resposta a esse estímulo. Isso é novidade. Porém, quando há exposições repetidas desse estímulo, essa resposta ela diminui. Essa é a habituação, que é a forma simples de aprendizado, evolutivamente conservada entre as espécies, e a forma mais básica de plasticidade comportamental. O condicionamento clássico ocorre depois que um estímulo é aplicado e repetidamente pareado com outro estímulo específico. Ivan Pavlov realizou experimentos usando um estímulo neutro, uma sineta, que era tocada toda vez que o cão era submetido a um estímulo forte, ser alimentado. Após determinado período, o fisiologista ele apresentava apenas o som da sineta e ainda assim os cães salivavam, como se tivessem sido alimentados. Assim, o que foi entendido é que um estímulo, seja ele fraco ou neutro, que é o toque da sineta, é capaz de gerar uma resposta à salivação quando associado a um estímulo forte, que é a comida. É importante falar também sobre a sensibilização comportamental, que nada mais é que um aumento progressivo das respostas comportamentais induzidas por drogas de abuso, como a morfina, que eu vou falar, após repetidas administrações. Isso é bem explicado nesse esqueminha aí que eu fiz também. Quando é aplicado uma droga de abuso no animal, ele gera uma resposta. A cada aplicação dessa droga, a resposta é aumentada. Tá, mas como isso
entra no tema dependência química. Bem, a teoria da dependência química, ela fala que processos de aprendizagem podem explicar o risco a longo prazo de recaída em dependentes químicos, uma vez que essas memórias elas podem ser persistentes. A participação normal de mecanismos de aprendizagem pavloviana é talvez devido à capacidade das drogas de abuso de aumentar a liberação de dopamina em partes do cérebro, levando a um aprendizado refinado sobre as ações e fatores ambientais associados à droga. Aqui eu coloquei outro esquema para detalhar melhor esse processo de recaída. A gente observa que esse rapaz está pescando, ele sente uma vontade de tomar uma bebida, na embriaguez ele encontra um prazer, ou seja, houve um aumento ali de liberação de dopamina da área tegmental ventral para as outras regiões cerebrais ligadas ao sistema dopaminérgico, só que esse prazer passa, fazendo com que ele esteja sempre em busca dessa sensação. Então vai lá e se torna a embriagar. Fazendo esse ciclo repetidas vezes, ele se torna habituado a beber para gerar o prazer, se tornando dependente daquela bebida. Perceba aqui que eu coloquei que quando ele está sempre nesse lugar pescando, ele lembra do prazer que a bebida oferecia. Isso é porque ele está sendo afetado pelo condicionamento, associando o estímulo com o ambiente. A ERK é uma importante via de sinalização que é subjacente à plasticidade sináptica, aprendizado e excitação. Além disso, as drogas psicoestimulantes elas produzem uma resposta ERK aumentada em áreas de projeção dopaminérgica. A morfina ele é um opioide, um fármaco utilizado para o tratamento da dor moderada crônica. Então, ele é um medicamento analgésico. E o uso crônico de morfina e outros opioides favorece o desenvolvimento da dependência química, né? Então, o objetivo desse trabalho foi verificar o efeito da associação entre a habituação e morfina na expressão de uma resposta locomotora condicionada e sensibilizada e na ativação da ERK no núcleo accumbens e área tegmental ventral. Eu coloquei para falar da metodologia do modelo que usamos nesse estudo para dependência química, é importante falar da manipulação ética dos animais usados para experimentação. A gente sabe muito bem a importância do uso desses animais para os nossos experimentos e como isso requer uma grande responsabilidade. O jeito certo de manipular o animal vai impactar tanto no bem-estar dele, quanto no seu bem-estar e na qualidade dos seus experimentos, dos seus resultados. Principalmente quando a gente lida com comportamento, que é o que eu lido. Aqui eu coloquei algumas imagens ilustrativas. A primeira e segunda imagem é o jeito certo de pegar o rato. Mão em copo, abaixo das patas superiores, ou mão em garra, dedos polegar e anelar abaixo das patas superiores, indicador e médio ao redor do pescoço. Essa imagem do meio é o que você não deve fazer nunca numa manipulação em rato. Pegar pela cauda. A cauda do rato é feita para equilibrar o seu corpo enquanto ele anda em lugares altos, em lugares estreitos. A cauda não suporta o peso do seu corpo. Ou seja, se pegar ele assim, vai doer. Essa próxima imagem é uma técnica que deve ser feita antes de qualquer experimentação com esses animais, que a gente chama de handling, onde o animal entra em contato com você para sentir seu cheiro, para se acostumar com a sua pegada. Isso reduz o estresse do animal durante os experimentos, porque ele vai saber que você não vai fazer nenhum mal a ele, que você não é um predador, nem nada do tipo. E essa última imagem ainda é uma ilustração do handling que a gente faz. Isso é para o rato se acostumar com o tipo de administração que vai ser feito. A gente pega uma seringa sem agulha e pressionamos contra o animal, como se fôssemos fazer uma aplicação subcutânea. Isso vai habituar o animal a esse tipo de manuseio também, né? Só isso. Então, vamos para a metodologia que eu utilizei aqui. Foram utilizados 3 grupos experimentais em 9 dias consecutivos. São eles veículo, onde foram administradas salina antes e 30 minutos após o término da arena experimental, que foram 5 minutos. Morfina associado, onde foi administrada morfina 10 mg por quilo antes da arena experimental e salina após a arena. E morfina não associada, onde foi administrada salina antes da arena e morfina após. No 10º dia, desculpa. No 10º dia e teste final, esses 3 grupos foram subdivididos em 5. Aqueles que eram veículo,
grande parte dos animais continuaram sendo veículo e outra parte foi morfina antes da arena. E o morfina associado, uma parte ficou ainda como morfina associado, sendo administrada morfina antes da arena, e outra parte foi administrado salina antes da arena. A imunohistoquímica, após a última sessão experimental para contar a ERC, os animais foram eutanasiados com uretana por via intraperitoneal, perfundidos transcardiacamente com solução salina e formol. Após o período de fixação e crioproteção, os cérebros foram cortados no criostato e foi feita a técnica de imunohistoquímica para a revelação da ativação na ERC, no núcleo accumbens e no VTA. Os resultados aqui mostram que a morfina produziu o aumento da atividade locomotora progressivamente, ou seja, a cada dia a resposta foi aumentando. Isso sugere que houve o desenvolvimento de uma resposta locomotora sensibilizada somente para os grupos que receberam morfina associada à arena teste, que, por sua vez, implica que essa resposta foi dependente do contexto, já que não ocorreu nos grupos não associados. Os resultados da zona central mostraram que os grupos que receberam o veículo e foram colocados na arena experimental apresentaram maior locomoção na zona central da arena do que os grupos que receberam morfina e foram colocados na arena. E o que isso quer dizer? Que houve a expressão da resposta locomotora condicionada observada no grupo morfina associado. E não houve a expressão da resposta locomotora condicionada no grupo não associado, mostrando que o contexto ambiental é importante para a expressão dos efeitos da morfina. Aqui, o resultado mostrou que os grupos que apresentaram desenvolvimento da sensibilização locomotora durante a fase de tratamento farmacológico mostraram locomoção maior que os grupos veículo, morfina e morfina não associada veículo, independente se no teste final receberam veículo ou morfina. Na fase final, os grupos associados apresentaram locomoção na zona central maior que o grupo não associado, e os resultados eles também mostraram que não houve diferença entre os grupos. No teste final, não houve diferença entre o aumento da expressão da resposta condicionada e o aumento da resposta locomotora sensibilizada. Na ativação da ERC, foi muito... Desculpa te interromper, mas é que você está faltando poucos segundinhos, então eu preciso que você caminhe para o encerramento, tá bom? Tá ótimo. Então, no VTA foi mostrado que os grupos foram sensibilizados durante a fase de tratamento farmacológico e como houve ativação na ERC nos grupos que tiveram morfina associado. E, resumindo aqui, uma breve exposição ao ambiente experimental gerou uma memória que não diferenciou, em termos de magnitude, uma resposta condicionada de uma sensibilizada, e a morfina não alterou o processo de habituação. Obrigada. Obrigada, Vitória. Olha, a gente vai deixar os comentários ao final, mas eu preciso parabenizar você de uma vez pelos slides, porque foram altamente ilustrativos, muito bons, viu? Obrigada. Obrigada. Você pode retirar. Agora nós vamos dar, então, continuidade. E agora o tema apresentado vai ser o animal de companhia como membro da família, desenvolvimento de ferramenta de identificação e mitigação de vulnerabilidade. Este trabalho é de autoria de Jaqueline Carneiro, Marta Luciane Fischer e Patrícia Carvalho. Quem vai apresentar é a Jaqueline. A Jaqueline é graduanda em Ciências Biológicas, bacharelado pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, bolsista de iniciação científica no Laboratório de Comportamento Animal no setor de bioética, desenvolvendo pesquisas no campo de bioética animal, através dos estudos do comportamento e percepção social humana sob a introdução de animais de companhia como membros da família. Jaqueline, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, então, meu trabalho teve como tema, né, o membro da família, de animal de companhia como membro da família, e desenvolvimento da ferramenta de identificação e mitigação de vulnerabilidades. E, bom, com o passar dos anos, né, foi possível notar o aumento gradativo dos animais de companhia assumirem os papéis dentro da rotina familiar, desempenhando funções muito correlacionadas com o nosso bem-estar físico e psicológico. Essa relação que originou o debate sobre a vulnerabilidade que é sofrida por esses animais
quando exposto sobre a intensa antropomorfização que apresenta dentro desses lares. O conforto terapêutico buscado nos animais de companhia, ele cresceu principalmente durante o isolamento social, que foi decorrente da pandemia do Covid-19, que aumentou o desejo e a busca pela adoção de animais de estimação, visando o alívio da solidão, o estresse e reforçando esses vínculos afetivos entre animais e os tutores, enfatizando que a procura do animal de companhia já com um propósito estabelecido, né, que é de conforto, de trazer o conforto terapêutico, às vezes já desconsiderando as necessidades do bem-estar animal. Dessa forma, como pergunta norteadora do trabalho, foi compreender como se dá a inserção do animal de companhia como membro da família e identificar essas vulnerabilidades que estão relacionadas à inserção do animal dentro da rotina familiar. Então, empregando análise comparativa e um mapeamento de aplicativos utilizados por tutores de animais de companhia, buscando compreender a potencialidade em mitigar essas vulnerabilidades decorrentes da humanização. Analisar a caracterização do perfil tutor, utilizando a base de dados do grupo de bioética de pesquisa do CNPq-PUC-PR de bioética ambiental. Nossa metodologia foi realizada a partir da caracterização do perfil tutor por análise comparativa, utilizando o banco de dados do grupo de pesquisas de bioética, e todos os dados foram adquiridos a partir de questionários online para tutores, e foram agrupados e dispostos em planilha para a organização e análise investigativa desses dados. E o mapeamento dos aplicativos foi utilizando ferramenta de busca, a loja de aplicativos Google Play Store. Os termos de buscas foram voltados para um mapeamento que pudesse ser de aplicativos que pudessem ser utilizados pelos tutores de animais, de forma a envolver seus pets na atividade proposta pelo aplicativo. Bom, como resultados, a caracterização dos tutores respondentes das pesquisas analisadas demonstrou que mulheres apresentam maior presença como tutoras de animais de companhia, quanto para a variabilidade houve pouca distinção. Para a frequência relativa dos animais referidos, como cachorros, gatos, aves silvestres, peixes, majoritariamente o que aparece nos lares são cachorros e gatos, de forma majoritária. E sobre o posicionamento ético dos tutores quanto à relação com o pet, foi possível, ao questionar sobre o posicionamento da antropomorfização dos animais, as respostas predominantemente dos tutores de pets flutuaram entre a normalização da humanização de seus animais visando a busca do bem-estar. Porém, alguns ainda demonstraram compreender a necessidade de liberdade natural e de independência que esses animais precisam, mas predominantemente foi a normalização da antropomorfização de seus animais de companhia. Bom, para a frequência para a frequência da aplicação de uso dos aplicativos, considerando a abrangência de espécies, de forma geral, os aplicativos que apresentaram maior aplicabilidade e disponibilidade foram os que visavam o cuidado animal. Portanto, levando à possível suposição da possibilidade de procura maior desses aplicativos, maior disponibilidade, que eles prometem auxiliar o tutor na organização da saúde e bem-estar animal. Então, provendo, às vezes, por exemplo, por vezes, carteirinhas de vacinação para manter um acompanhamento do pet, carteirinhas de tosa, visando você ter um controle melhor do seu cuidado cotidiano com o seu animal. Considerando o cenário de humanização, foi possível distinguir as diferenças nessa presença, quando considerado a função do aplicativo buscado. Naqueles programas que são mais voltados para cuidar dos animais, em sua maioria não era presente humanização de nenhuma forma, então os aplicativos mantinham o foco no bem-estar sem ultrapassar as barreiras dessa antropomorfização. No entanto, para aqueles aplicativos que visavam um entretenimento do tutor,
a partir do seu PET, foi notada a maior ocorrência da prática, sendo ressaltada a partir de aplicativos que prometiam, como, por exemplo, a tradução da comunicação animal para a fala humana, a utilização de redes sociais, animais, onde os pets interpretados por seus donos eram inseridos de forma antropomórfica no cenário social humano. Bom, dessa forma, como considerações finais, com base em todos os resultados que demonstraram que foram muito complementares, né, a caracterização dos tutores em conjunto com essa pesquisa, esse mapeamento dos aplicativos, concluiu-se que o animal de companhia, como membro da família, ele convive com diferentes abordagens que flutuam entre o seu bem-estar e sua antropomorfização. Então, sendo a humanização causada por seus tutores, é a característica que os insere nesse papel de vulnerabilidade, onde não necessariamente há maus tratos físicos, mas onde muitas vezes os tutores acreditam estar provendo o melhor bem-estar ao animal, mas às vezes está afastando ele do seu comportamento mais natural, mais instintivo, e a fragilidade se localiza justamente nesse teor humano de acabar contestando essa liberdade natural que é necessário por vezes, que por vezes os colocando sobre circunstâncias em que o interesse humano acaba se sobrepondo à necessidade natural, instintiva de um animal. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Nós vamos também conversar ao final, mas eu já quero dizer que eu achei extremamente interessante o gráfico que você fez, até mesmo essa questão de aplicativos para pet. Depois nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Bem, obrigada. Então, nós vamos dar continuidade e agora o trabalho apresentado é mutagênese do gene PRKAG2 em zigotos murinos, de autoria de Mariana Martins, Luciana Dias, Janaína Ferreira e Glauber Dias. Quem vai apresentar é a Mariana. A Mariana é graduada em Ciências Biológicas pela UENF, atualmente é bolsista de iniciação científica no Laboratório de Biologia Celular e Tecidual, o LBCT, no setor de doenças genéticas da UENF, desenvolvendo pesquisas para estudo de cardiomiopatias em modelos animais. Mariana, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar então da mutagênese do gene PRKG2 em zigotos murinos. A cardiomiopatia de depósito de glicogênio é uma doença hereditária autossômica dominante. Ela é resultante de mutações no gene PRKG2, que codifica a subunidade gama-2 da proteína quinase ativada por AMP, que é a AMPK. A AMPK ela é uma enzima importante na regulação do metabolismo energético. E essa doença é caracterizada pelo acúmulo de glicogênio nos cardiomiócitos, por hipertrofia e pré-excitação ventricular, podendo causar morte súbita. Então, aqui nessa imagem, é possível ver a morfologia e a histologia cardíaca de camundongos com 8 semanas de idade. Nessa primeira fileira tem mostrando a hipertrofia cardíaca em camundongos transgênicos de PRKG2. E nas últimas duas figuras, na J e na K, é possível ver a presença do glicogênio. Então, na figura K tem a microscopia eletrônica, mostrando um miócito com glicogênio abundante, que é toda essa parte clara, branca, que é cheia de glicogênio. Então, a geração de camundongos geneticamente modificados por meio de edições gênicas, direcionadas pela técnica de CRISPR-Cas9, tem sido cada vez mais uma alternativa viável para estudo de novas mutações. Então, a CRISPR ela é uma ferramenta de edição gênica que localiza e corta o DNA-alvo em locais determinados por meio da orientação de um RNA guia, e essas extremidades que são cortadas, quebradas, elas são reparadas ou por junção de extremidades não homóloga, que resulta em inserção ou deleção, e mutações de inserção e deleção, ou por meio de reparo dirigido por homologia, que resulta em knock-ins, que são mutações pontuais, realizando a edição de genes de genes direcionados.
Existem 19 variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas descritas dessa doença, sendo 18 do tipo missense, que resultam, as mutações missenses, elas resultam em troca na substituição de aminoácidos na proteína, gerando alterações na sua estrutura, na sua função. E uma nova mutação missense, ela, no gene PRKD2, a histidina 401-glutamina, ela foi relatada em uma família com manifestação de hipertrofia ventricular grave, de início precoce, pré-excitação ventricular e morte súbita. Então, essa mutação, ela houve uma substituição da histidina por glutamina nessa posição 401 do aminoácido, decorrente de uma substituição de nucleotídeo de C para A, que causa essa doença. Então, o objetivo do trabalho é realizar mutagênese dirigida do gene PRKD2 em zigotos murinos por meio da técnica de CRISPR-Cas9 para estudo dessa variante, histidina 401-glutamina, e também avaliar, por meio de sequenciamento, o tipo de variante resultante do procedimento, se é uma missense ou não, e comparar a eficiência da mutagênese pelos métodos de microinjeção e eletroporação. Então, por que realizar essa pesquisa em animais, em camundongos? Porque com esses modelos animais é possível observar, estudar os efeitos da doença no organismo, avaliar o fenótipo dessa doença, para que futuramente possam ser testados possíveis tratamentos, drogas, para os indivíduos que portam essa mutação, que estão portando essa mutação. Então, como que é feita a metodologia? Primeiro é feita a construção dos vetores dos componentes do CRISPR, do RNA guia, o DNA doador, a enzima Cas9. Então, e depois, os animais doadores, eles são oriundos da colônia de produção do Biotec do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos, a Fiocruz. E para a obtenção dos zigotos, são usadas fêmeas de 4 a 5 semanas, que são superovuladas e acasaladas com machos férteis. E as fêmeas que apresentam tampão vaginal, elas são eutanasiadas e os ovidutos são coletados para obtenção dos zigotos. E para a mutagênese em si dos zigotos murinos, é feita uma substituição pontual de um nucleotídeo usando o DNA doador, a Cas9, o RNA guia, e o DNA doador contendo a sequência com a variante. E esses componentes, eles são microinjetados no pronúcleo dos zigotos, ou é feito a eletroporação, que são correntes elétricas que abrem transitoriamente poros na membrana da célula, fazendo com que os componentes da CRISPR fluam para dentro da célula. Então, após isso, os zigotos eles são cultivados até o estágio de blastocisto e implantados no útero de fêmeas adultas, que servirão como barrigas de aluguel. E aí, para confirmar a mutagênese após o nascimento, são obtidas amostras do DNA genômico da cauda dos camundongos para fazer essa confirmação. Então, a região de interesse ela é amplificada pela reação em cadeia de polimerase, PCR, e submetida a reação de sequenciamento pelo método de Sanger. Então, o projeto ele já está sendo já está em andamento, então algumas etapas já foram feitas. Então, aqui tem um alinhamento do gene do camundongo, alinhamento das sequências do gene PRKD2 de humano e de murinos, mostrando a semelhança entre eles, e no meio tem a região da mutação, que é uma troca do C por A, da histidina por uma glutamina, e são regiões bem semelhantes. E os componentes também da CRISPR já foram desenhados, já foram feitos, então é possível ver em azul a região que tem a mutação, a região do DNA doador com a mutação, com a variante. E também eu fiquei um período na Fiocruz fazendo um treinamento de algumas dessas técnicas lá no Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos. Então, tem uma imagem, a segunda imagem é da imagem de superovulação, a segunda a presença do tampão vaginal,
E a quarta imagem com os ovidutos, que são usados para coletar os zigotos, e a última imagem com a microinjeção, uma imagem de como é feita a microinjeção. Então, já está sendo iniciado o projeto. Então, as minhas considerações finais é que o mecanismo da patogênese da cardiomiopatia de depósito de glicogênio não está esclarecida, e o uso de modelos animais geneticamente modificados pode contribuir para o entendimento dessa doença e revelar futuramente possíveis alvos terapêuticos. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Mariana. De fato, é de extrema relevância esse tema seu, né? Nós vamos conversar sobre ele daqui a pouquinho. Daisy, tem alguma pergunta aí que alguém tenha feito para a gente poder lançar aqui para as meninas? Alguém lançou alguma pergunta, algum comentário? Ok. Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos começar com a Vitória. Vitória, primeiro eu quero dizer que eu achei fantástica aquela associação que você fez ali do pescador, fazendo referência ao estímulo que a gente sofre do ambiente e que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. E no seu trabalho, Vitória, você diz assim, que existe uma corrente de pensamento que mostra que as substâncias psicoativas são capazes de prejudicar a habituação devido ao aumento de dopamina que produzem. Você pode falar mais um pouquinho para a gente? A gente não tem um tempo muito longo, mas a gente quer ouvir um pouquinho sobre isso. Então, só um minuto. Eu me embolei aqui. Então, o que acontece? Eu tinha explicado no início o que é uma habituação, certo? Que é o contrário de novidade, quando há grande estímulo e repetidos estímulos e a diminuição da resposta. E o que acontece com as drogas psicoativas é que elas vão aumentar o nível de dopamina no cérebro, aumentar o nível de ativação de dopaminas em certas áreas do cérebro ligadas ao sistema de recompensa, e vai fazer com que haja a diminuição da habituação. Ou seja, por exemplo, estou falando dos meus experimentos. Os ratos, eles vão passar pela experimentação por 9 dias na arena, e chegando no 10º dia, eles vão estar habituados, ou seja, a locomoção deles vai estar bem baixa. Só que aqueles que receberam morfina associado à arena, eles vão ter a locomoção aumentada por conta do aumento desse nível de dopamina. Entendi, Vitória. Perfeito, viu? Meus parabéns. Queria ficar conversando mais com todos vocês, mas o nosso tempinho está cronometrado. Vamos lá, Jaqueline. Jaqueline, você mencionou algumas vezes sobre antropomorfização. Você tem como explicar, assim, brevemente para a gente o que seria a antropomorfização? E aí eu aproveito, já fazendo um ganchinho nisso, tem um trecho do seu trabalho que você diz, assim, que uma questão de vulnerabilidade com relação aos animais é onde não necessariamente há maus tratos, porque às vezes a gente associa somente a maus tratos, mas aí você deixa bem claro que não necessariamente há maus tratos. E você pode dar exemplos para a gente? Claro. Bom, então, a antropomorfização, palavrinha difícil. Animal, nesse caso de animais de companhia, onde já vou entrar nessa questão, né, onde não necessariamente há esses maus tratos, vem justamente daquela questão muito, às vezes, de carinho, de você querer mimar aquele animal, você querer dar tudo do bom e do melhor, e às vezes passar do limite. Então, alguns exemplos. Colocar por exemplo, roupinhas excessivas. Exatamente, seria também um perfeito exemplo. Colocar porque roupinhas. Eu tenho muita dó. Eu sei que fica uma gracinha que fica ali, tem jeito de acessório, não sei o que, mas eu morro de dó. Exatamente. Então, ele pega justamente nessa questão do carinho, você achar que está fazendo o melhor, mas você está colocando ele nessa situação onde ele vai se sentir desconfortável, ele vai sentir que não é algo natural, não é algo que, por um instinto, ele se sente seguro dessa forma. Então, colocar roupinhas,
tá colocando ele em ambientes de estresse, às vezes com vários outros animais até. Então, por exemplo, até alguns exemplos de um animal em estresse, às vezes é aquele animal que recebe muito carinho, tá sempre muito com o dono sempre tá pegando, ele tá dormindo num lugarzinho, você vai lá, pega ele, traz para ficar com você abraçado, e daí aquele animal, ele cria uma sensação de dependência muito forte. Então, é muito comum, por exemplo, você ver cachorros que quando o dono sai para trabalhar, fica muito mal, fica ansioso, às vezes até passa para um grau de depressão. Então, fica muito mal quando o dono não está em casa, quando ele chega, faz aquela festa, aquele escarcéu, é muito fofinho, mas ele está numa situação de estresse, ele está numa situação de antropomorfização, em que você não está fazendo aquilo por mal, mas ele, infelizmente, não está no melhor momento ali, no melhor natural que ele poderia estar. Alguns ficam até sem comer, né? Quando a gente se ausenta por um período ou come reduzido, de fato é complicado. Jaqueline, também queria ficar aqui conversando com você, tenho milhares de perguntas, mas não podemos, então agora vou dar a oportunidade para a Mariana, que também apresentou um trabalho de extrema relevância, aí falando da cardiomiopatia com a morte súbita. E aí, Mariana, no seu trabalho você coloca assim, são suas palavras, o mecanismo da patogênese da cardiomiopatia de depósito de glicogênio não está esclarecido e o uso de modelos animais geneticamente modificados pode contribuir para o entendimento da doença e revelar possíveis alvos terapêuticos. Em que fase dessa pesquisa nós podemos, assim, ter... Como é que está essa pesquisa com relação a isso? É uma pesquisa inicial? É uma pesquisa ainda no meio do caminho ou é uma pesquisa avançada que em breve nós já teremos esses resultados? Você sabe? Então, a gente está bem no início ainda. A gente ainda não começou a fazer a microinjeção, a eletroporação para poder alterar o genoma e criar a mutação no camundongo. Então, seria bem mais para frente, para essa etapa, bem mais para frente. Ai, joia, Mariana, perfeito. Eu estou até perguntando aqui para a Deise se alguém tem alguma outra pergunta. Nós temos aí alguns minutinhos finais. Meninas, vocês querem falar em um minutinho alguma coisa aí que vocês não conseguiram concluir? Ou a gente pode a gente pode seguir e finalizar a nossa noite. Ou alguém quer dar ainda aí mais um minutinho aí de uma palavra? Vitória, tive que te interromper aquela hora com dor no coração. Ficaria ouvindo vocês, noite toda. Olha, se eu começar a falar por um minutinho aqui, vai demorar também, então melhor não. Eu te entendo, Vitória, eu te entendo. Bem, então nós estamos finalizando a nossa apresentação oral de trabalhos com o eixo temático em bioética animal, mas o primeiro com bioética está apenas em seu segundo dia. Ainda teremos muitos momentos incríveis até sexta-feira, agora, dia 28 de outubro. E agora, às 20 horas, daqui a pouquinho, por isso que a gente também não pode se estender, terá início a mesa redonda número 1, a nossa primeira mesa redonda, sobre o seguinte tema: fake news e vulnerabilidade na pandemia, com a presença dos convidados o professor Dr. João Almeida, o professor Dr. Sérgio Rego, o professor Dr. Carlos José Costa, e mediado pela doutora Raquel Weg Moreira, e com suporte tecnológico da Dayana Turquete. Eu quero aproveitar para divulgar, vai aparecer na barra aí embaixo, o 4º Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética, que está sendo realizado pela PUC do Paraná, lá de onde é a Jaqueline, né, Jaqueline? E as inscrições estão abertas até o dia 2 de novembro. Então, está aparecendo aí o link. E eu quero dar os meus sinceros agradecimentos às expositoras da apresentação oral em bioética, a todos que estão nos acompanhando, a Deise por todo o suporte, atenção e paciência, e também a Deus, né, por nos amar incondicionalmente. Então, nós encerramos aqui agora a nossa mesa de apresentação em bioética animal. Muito obrigada a todos e uma excelente noite. Parabéns, viu, meninas? Vocês foram brilhantes. Parabéns, gente. Adorei a Obrigada.